Volodymyr Zelensky reclamou que está cada vez mais difícil usar mísseis Storm Shadow contra alvos russos dentro do seu próprio país, devido à falta de suprimentos e à redução da cooperação dos Estados Unidos, Reino Unido e França. O presidente ucraniano voou para a Alemanha na última semana para fazer lobby junto aos líderes de defesa ocidentais em meio à crescente preocupação em Kiev de que o apoio vital de aliados importantes para ataques com mísseis de longo alcance na Crimeia tenha diminuído à medida que a guerra se aproxima do terceiro inverno. Zelensky afirmou que a Ucrânia precisa ser capaz de ameaçar alvos dentro das fronteiras internacionais reconhecidas da Rússia, com mísseis de cruzeiro ângulo-franceses, Storm Shadow e Scalp-G, e mísseis balísticos ATACMS dos Estados Unidos, repetindo uma exigência que ele já fez em diversas ocasiões anteriores. Mas ele foi além e sugeriu que estava se tornando difícil, na prática, atingir alvos russos em território ucraniano ocupado, o que foi permitido pelos países fornecedores durante meses. Zelensky parece estar irritado. Durante a cúpula do grupo de contato que envolve os aliados, ele disse, abre aspas, agora ouvimos que sua política de longo alcance não mudou. Não vemos mudanças nos ATACMS, Storm Shadows e Scalp-G, uma escassez de mísseis e cooperação. Fecha aspas. Zelensky revelou que as restrições do uso dos equipamentos estão sendo ampliados ainda mais, inclusive não pode utilizá-los em alguns pontos dentro do próprio país, como na Crimeia. Segundo ele, isso se aplica até mesmo ao nosso território, que é ocupado pela Rússia, incluindo a Crimeia. Achamos errado que haja tais passos. Precisamos ter essa capacidade de longo alcance não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo, para que a Rússia seja motivada a buscar a paz. A Ucrânia vem pressionando há meses para ter permissão para usar os dois tipos de mísseis, ambos com alcance de pelo menos 305 km para atingir alvos militares dentro do território russo. Na reunião de sexta-feira, 6 de setembro, vários países pareciam estar convencidos de que a Ucrânia deveria receber luz verde, o que pode aumentar a pressão sobre os Estados Unidos. Muitos países são a favor, disse Laurinas Kasciunas, ministro da Defesa da Lituânia. Para ele, abre aspas, muitos, mas a questão não é o número de países, mas os países que dão esses mísseis, mas muitos estão a favor. Fecha aspas. Ao anunciar o apoio da Lituânia, Kasciunas disse que esperava ajudar a convencer outros países. O ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, disse que esperava que outros aliados ocidentais também apoiassem o esforço. Houve reclamações da Ucrânia, até agora nos bastidores, de que a cooperação com o Reino Unido, em particular, piorou, impedindo o uso de Storm Shadow na Crimeia. Ministros e autoridades britânicas dizem que esse não é o caso, e uma fonte sênior disse que não houve definitivamente nenhuma mudança no uso permitido dos mísseis. Quem estaria mentindo então? Zelensky ou aliados? O Reino Unido anunciou na reunião que enviaria 650 mísseis de defesa aérea adicionais para a Ucrânia, a um custo de 162 milhões de libras esterlinas. Kiev argumenta que está travada em uma luta injusta na qual a Rússia pode bombardear instalações militares e civis em qualquer lugar dentro da Ucrânia, enquanto seus próprios aliados ocidentais não permitem que ela revide campos de aviação, bases militares e alvos de infraestrutura significativos. Esta semana, um ataque de míssil russo na cidade central ucraniana de Poltava atingiu um instituto de treinamento militar, matando pelo menos 51 pessoas. Um ataque raro na cidade ocidental de Lviv, que matou 7, incluindo 4 membros de uma família. A Ucrânia, então, quer estender esse terror para o coração da Rússia, mas não está conseguindo apoio suficiente. Essa é a nossa loja oficial do canal umapenca.com/área militar. Temos camisetas, canecas e várias temáticas, pôsteres com um preço super acessível a todos. Cada compra ajudará no meu trabalho em trazer mais informações diretamente para vocês aqui no YouTube e nas redes sociais. No mês passado, um alto funcionário ucraniano pediu ao Ocidente que permitisse que a Ucrânia usasse o Storm Shadow em um ataque de demonstração em um alvo perto de Moscou.
na esperança de que a ameaça de guerra se espalhando para o centro da Rússia pudesse persuadir o Kremlin a considerar negociações e paz. No entanto, liderados pela Casa Branca, países ocidentais, incluindo o Reino Unido e a França, têm relutado em afrouxar as restrições ao uso dos mísseis, em parte por medo de que Moscou possa considerar isso uma escalada real. A Ucrânia diz que as preocupações sobre uma ameaça russa ao Ocidente são exageradas e que obteve o uso de outras armas, como tanques Leopard e caças F-16, sem desencadear uma crise mais ampla com Moscou. Zelensky também argumentou que Vladimir Putin só responderia a uma demonstração de força ucraniana e, caso contrário, continuaria tentando fazer novas conquistas territoriais na região oriental de Donbas. Zelensky foi claro na última reunião em Ramstein, na Alemanha. É Putin que não quer paz. Ele é obcecado por conquistas territoriais. Ele quer nossas cidades ou as ruínas que restam delas. E é por isso que precisamos de força. Precisamos forçar a Rússia a buscar a paz. Precisamos fazer as cidades russas e até mesmo os soldados russos pensarem sobre o que precisam: paz ou Putin. Logo após o seu discurso, a reunião de Ramstein entrou em sessão privada, permitindo somente que Zelensky se dirigisse estrategicamente e pessoalmente aos ministros liderados pelo secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. Também estava presente o colega britânico de Austin, John Halley. Os assuntos mais quentes não foram divulgados, foram mantidos em portas fechadas, mas certamente devem ter tratado sobre a redução das restrições de armas de longo alcance e o envio de mais sistemas de ataque e de defesa aérea. Autoridades do Pentágono confirmaram que os Estados Unidos estavam considerando se forneceriam mísseis de cruzeiro Jasmine de longo alcance, que tem um alcance de pelo menos 230 milhas. O Jasmine lançado do ar pode ser transportado por F-16 em várias versões, agora sendo usado pela Força Aérea da Ucrânia. Venha fazer parte do meu novo canal, o Analytics, onde posto assuntos sensíveis, já que o área militar sofreu strikes do YouTube, com perdas de engajamento e monetização. Então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.